Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo de número 5, versículo 22, nós lemos da seguinte maneira, Gálatas 5, 22, a versão que eu estou lendo é a NAA, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém, igreja? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Só coisa boa. Só virtudes do Espírito. O apóstolo Paulo, ele apresenta aqui aquilo que nós conhecemos, aquilo que ele mesmo denomina, aquilo que ele mesmo chama de frutos do Espírito Santo. Isto é, são evidências da ação do Espírito Santo de Deus na vida de um crente, na vida de um cristão, na vida de uma pessoa que verdadeiramente tem um compromisso com Jesus. Pessoa essa que é a habitação do Espírito Santo de Deus. Então, uma vez que você é um crente, uma vez que você é um cristão confesso, pode ter certeza, tudo isso aqui, todas essas virtudes, já fazem parte da sua vida, já fazem parte da sua natureza, da nova natureza que você recebeu em Cristo Jesus. E nessa mensagem de hoje, nós vamos falar, portanto, sobre o fruto que, conforme nós lemos aqui, é o quinto fruto, chamado benignidade. Eu sei que não é uma palavra usual, mas é uma palavra bíblica. Quero que você repita comigo para você poder memorizar. Diga, benignidade. Não dá para enrolar a língua não, né? Chega perto. Mais uma vez, benignidade. O que essa palavra benignidade significa? Se for para traduzir, literalmente, benignidade significa a tradução mais literal que nós teríamos é a bondade de Deus. Numa linguagem mais próxima, mais da nossa realidade, é gentileza. Então, benignidade é uma expressão da bondade de Deus, que no comportamento humano se revela através da gentileza. E nessa noite, irmãos, eu quero falar sobre a salvação possível. Quero que a gente desenvolva, compreenda o seguinte compreensão, nós desenvolvamos a seguinte compreensão, que de fato é possível nós experimentarmos, desenvolvermos, promovermos salvação em nosso meio, em nossa casa, em nossas famílias, aonde nós vivemos, vivendo e praticando a benignidade, a gentileza. O mundo que nós vivemos, irmãos, é um mundo que precisa de salvação. O mundo em que nós estamos cercados é um mundo que carece de salvação. Não é por acaso que Jesus diz, eu vim buscar e salvar o perdido. Ele diz, eu vim buscar e salvar o perdido. É o que Jesus diz em Lucas 19:10. Ele diz, o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Então nós precisamos crer, irmãos. Eu e você precisamos crer que há salvação. Há salvação, existe salvação para mim, para você, para a sua família, existe salvação para a sua casa, existe salvação, há salvação. Por mais caótico que uma realidade se apresente, em Cristo Jesus há salvação. Essa é a promessa da palavra de Deus. Quando nós lemos Atos, capítulo 16, versículo 31, eu gostaria que você acompanhasse comigo essa leitura. Atos 16, 31. É uma declaração poderosa. Diz, creia no Senhor Jesus Cristo, creia no Senhor Jesus, e será salvo você e toda a sua casa. Você pode ler isso para quem está perto de você aí? Diga, creia no Senhor Jesus, e será salvo você e toda a sua casa. Queridos, essa é uma promessa da palavra de Deus. O apóstolo Paulo foi categórico, diz, olha, creia no Senhor Jesus, e será salvo você e sua casa. Queridos, essa promessa, ela não ficou presa, ela não ficou restrita aos dias do apóstolo Paulo. Essa promessa é para mim e para você hoje.
Essa promessa é para nós. Essa promessa é para nossa casa. Há pregadores que acreditam que essa promessa ficou restrita àquele tempo, mas não. Porque essa palavra que o apóstolo Paulo proferiu, não é dele. É do Espírito Santo de Deus. Ele foi apenas o porta-voz. E essa palavra é para mim, é para você hoje. Há salvação para nossa casa. É possível que a minha casa, que a sua casa, que os meus familiares, os teus familiares, os nossos parentes, a nossa cidade seja salva. É possível. Hoje, querido, a salvação ela é possível por causa do sacrifício de Jesus. Absolutamente por causa do que Jesus Cristo fez na cruz. Somente em Cristo essa salvação ela é possível. Somente em Cristo. Há muitos pretensos salvadores, há muitas mensagens que se apresentam como messiânicas, mas de fato, querido, a verdadeira salvação só há em Cristo. Então, se você tem um compromisso com Ele, e eu creio que você tem, acredite, você não está mais na condição de perdido. Um dia eu fui perdido. Um dia sem Cristo, cada um de nós vivemos na perdição. Um homem sem Cristo, uma pessoa sem Cristo está perdido. E Jesus declara: eu vim buscar e salvar o perdido. Mas até mesmo para alguém, até mesmo para você que porventura ainda viva sem Cristo, por mais que goste de estar na igreja, mas que ainda viva sem Cristo, acredite, querido, a salvação para você. Hoje mesmo você pode sair desse lugar um salvo. Hoje mesmo você pode sair desse lugar com a segurança, com a certeza, a convicção de que o sacrifício de Jesus é válido sobre a sua vida. Você só precisa crer. Creia no Senhor Jesus e você será salvo. Essa é a promessa. Essa é a promessa. E eu quero propor um questionamento para você. Quero propor algo para nós pensarmos. Qual é a área na sua vida? Existe alguma área na sua vida que precisa de salvação? Qual é a área da sua vida que precisa de salvação? Existe alguma área aí na sua vida? Você não precisa me responder agora. Mas talvez você já tenha pensado assim: poxa, essa área precisa de salvação. Bem, eu tenho uma área da minha vida, da minha casa, da minha família, que ainda precisa de salvação. E a pergunta que eu quero que você avance comigo é no questionamento, na reflexão. O que você deseja que Jesus salve na sua vida? Vamos mais profundo. O que você deseja que seja salvo na sua vida coincide, concorda com aquilo que Jesus quer salvar? O que você deseja que seja salvo concorda, coincide com aquilo que Jesus deseja salvar? Essa pergunta, queridos, essa não é para gerar uma crise existencial, é para gerar uma reflexão, é para nós pensarmos. Porque é muito provável, é muito possível que em algum momento nós estejamos lutando para salvar alguma coisa da qual o Senhor não está comprometido em salvar. E aí nós vamos nos perguntar: será que Jesus não quer nos salvar daquilo que nós estamos tentando conservar? Será que Jesus não quer nos salvar daquilo que nós estamos tentando salvar por conta própria? Algo que nós vamos ter certeza é que uma vez, irmãos, que nós recebemos a salvação, uma vez que nós recebemos salvação da parte, uma vez que a nossa alma é salva, nós nos tornamos agentes de salvação. E eu quero ser um pouquinho mais ousado aqui na minha afirmação. Em Cristo Jesus, nós nos tornamos salvadores. Em Cristo Jesus, nós nos tornamos portadores da salvação. Em Cristo Jesus, irmãos. E é exatamente por isso que o Espírito Santo de Deus, Ele nos dotou, nos outorgou, Ele nos deu, Ele colocou em nós, e cada um de nós, a benignidade, a bondade de Deus em nós.
A salvação, queridos, ela vai alcançar a minha família, a sua família, através de você. Eu vou declarar mais uma vez: a salvação de Cristo, ela vai alcançar todos a seu redor, através de você. Você pode dizer assim: pastor, mas profeta de casa não faz milagre. Está escrito na Bíblia. Disse: tá não. Eu sei que é muito comum as pessoas dizerem assim: profeta de casa não faz milagre. Mas isso não está escrito na Bíblia. As pessoas confundem. Vamos ver o que realmente está escrito na Bíblia? O que Jesus diz? Olha lá, Mateus capítulo 13. Olha o que Jesus diz. Mateus 13, a partir do versículo 53. Olha o que Jesus diz. Quando Jesus acabou de contar essas parábolas, retirou-se dali. E chegando à sua terra, ensinava na sinagoga, de modo que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e estes poderes miraculosos? Opa, segura aí, segura. Jesus voltou para a sua terra, e ele estava ensinando, e as pessoas estavam maravilhadas, e maravilhadas com o ensino e com os milagres, os poderes miraculosos. Então, ele estava fazendo milagres lá. Continua. Não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria, e os seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não vivem entre nós? Então, de onde lhe vem tudo isto? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra e na sua casa. Próximo. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Você viu em algum lugar nesse texto Jesus dizendo que o profeta não faz milagre na sua casa? Não, o texto de Jesus diz o quê? Que o profeta ele não tem honra, reconhecimento, nem sempre é reconhecido. E a mesma coisa aconteceu com Jesus. Jesus estava na sua terra, estava lá na sua região, onde ele cresceu, onde todos o conheciam como carpinteiro, e ele chegou lá e ele começou então a ensinar, começou a desenvolver o seu ministério, como ele fez em outros lugares, mas chegou um momento em que ele não fez mais. Por quê? Porque as pessoas estavam com incredulidade. Ele fez milagres, mas ele não fez com a mesma liberdade que ele fez em outros lugares. Mas a Bíblia não diz que não fez. E Jesus não diz que o profeta não faz. Ele diz apenas o quê? Que não tem o quê? O reconhecimento. Então, querido, por favor, creia. O Senhor, Ele vai salvar, Ele quer salvar a sua casa através de você. Aquela palavra que nós acabamos de ler, quando o apóstolo Paulo declara: creia e será salvo tu e a tua casa, Paulo disse para o carcereiro. E o carcereiro, que acabou de se salvar, acabou de entregar a vida para Jesus, agora leva Paulo para casa. E a Bíblia diz que quando ele chegou em casa, todos de sua casa creram em Jesus. Através de quem? Do carcereiro, que havia acabado de receber a salvação em Cristo Jesus. Quantos estão compreendendo isso aqui? Você está compreendendo? Então é através de você sim, é através da sua fé sim, é através do seu testemunho sim, que o Senhor vai fazer milagre lá na sua casa. É possível sim, que através de você, toda a sua casa seja salva, através do seu testemunho. Então creia nisso, querido. Então creia nisso, em nome de Jesus. E eu quero ver, junto com você, de maneira bem prática. Você pode perguntar: pastor, mas como é que eu posso desenvolver essa salvação na minha casa? Como é que eu posso promover essa salvação na minha casa, entre os meus amigos, familiares? Como eu posso isso? Então tem 5 passos que eu quero apresentar para você de maneira bem rápida. Eu vou pontuar, depois nós vamos desenvolver essa ideia. Primeira atitude para promovermos a salvação, repita comigo: ser sensível. Segunda atitude, dar encorajamento. Repete comigo: dar encorajamento. A terceira atitude, praticar empatia. Repete comigo. A quarta atitude, seja sincero. Quarta atitude. E a quinta atitude, ter iniciativa. Então nós temos aqui 5 atitudes que nos ajudam a
de maneira bem prática, a promover a salvação, a promover o desenvolvimento da benignidade através do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Primeira atitude, queridos, é nós sermos sensíveis. Sermos sensíveis. Ao assumir o trono como rei, uma das primeiras atitudes do rei Davi foi procurar se ainda havia algum ser vivo da família de Saul. Algum parente de Jonatas, que era filho de Saul. Jonatas era ninguém menos do que o amigo mais próximo, mais precioso de Davi. E então, quando Davi assume o trono, ao invés dele ter a atitude semelhante dos demais reis, que era costumeira dos demais reis, que era procurar os familiares do seu antecessor e exterminar, Davi não. Davi, ele procura se ainda havia alguém vivo da família de Saul, se ainda havia alguém vivo dos familiares de Jonatas. E alguém disse: olha, tem um filho de Jonatas que está aleijado dos pés, ele se chama Mefibosete. E a Bíblia nos diz lá em 2 Samuel, capítulo 9, que Davi manda chamar Mefibosete. E o primeiro pensamento que passou pela mente de Mefibosete foi: pronto, eu vou morrer também. Mas quando Mefibosete se apresenta para Davi, a Bíblia diz que 2 Samuel, capítulo 9, versículo 7, a Bíblia diz que Davi foi gentil, foi bondoso com Mefibosete, disse: fica tranquilo, sabe, eu vou tratar você com toda bondade, com toda brandura, você vai comer junto comigo na minha mesa, na mesa real, e eu vou fazer isso por causa da minha amizade com seu pai, meu amigo Jonatas. Sabe, querido, essa atitude de Davi revela um coração sensível, um homem de uma atitude sensível, um homem de sensibilidade, um homem que agiu com profunda sensibilidade. Sabe, irmãos, e nós precisamos muito disso. Se tem algo que nós precisamos, se tem algo que alguém que já é cheio do Espírito Santo, de alguém que já é um cristão, é agir com essa sensibilidade, é agir com essa brandura, agir com essa delicadeza. Sabe, eu fico imaginando o Mefibosete chegando, se tremendo diante de Davi, imaginando que iria morrer, que iria perder a vida, como o seu pai, como o seu avô, ao fio da espada. Mas quando ele chega diante do rei, ele se surpreende. Se surpreende. Porque não era a morte que estava o aguardando, mas sim a gentileza. Era a benignidade que o aguardava. Era a bondade que o aguardava. Sabe, queridos, e essa é uma atitude de alguém cheio do Espírito Santo, alguém que é sensível. Irmãos, sensibilidade é algo que é extraordinário, é fruto da ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. A segunda característica, a segunda atitude, o segundo posicionamento, é o encorajamento. Diga comigo: dar encorajamento. Diga mais uma vez, diga: dar encorajamento. Irmãos, todos nós sabemos o valor do encorajamento. Todos nós sabemos o valor, sabe, de receber o encorajamento. Quantos aqui já tiveram alguma experiência na sua vida em que você estava assim para baixo, você estava mal e alguém chegou para você e lhe deu assim um gás? Quantos aqui já tiveram uma experiência assim, além de mim? Olha que coisa maravilhosa. Isso é fundamental. Isso é poderoso. Sabe, irmãos, e a palavra de Deus nos diz em Gênesis que José, ele tinha tudo, mas tudo, para ser vingativo, para retalhar. Seu pai havia morrido,
José, anos atrás, tinha sido traído e vendido como escravo pelos próprios irmãos, incompreendido pelos seus familiares, mas agora a situação mudou. José agora está numa situação de poder, José agora está numa situação de prestígio, ele agora é o cara. E, literalmente, a família, os irmãos de José estão literalmente comendo na mão dele. E eles estão todos com medo agora do que José poderia fazer. Mas sabe, irmãos, a Bíblia nos diz lá em Gênesis que José, a Bíblia diz que José falou com brandura, José falou com amor, José falou, sabe, de maneira que os seus próprios irmãos ficaram assim, surpresos, como alguém que tinha sofrido tanto nas mãos deles, poderia estar agindo daquela maneira. E a Bíblia nos conta que toda aquela família foi salva. Toda aquela família foi salva por causa daquela atitude de José. Foi salva. O próprio apóstolo Paulo nos relata em Colossenses capítulo 4, versículo 11. Eu gosto muito desse texto. Na versão NVI, nos diz assim, Colossenses capítulo 4, versículo 11, olha o que diz: Jesus chamado justo, isso aí Jesus não é o nosso Senhor não, é o nome de um irmão. Jesus chamado justo, também envia saudações. Esses são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em favor do reino de Deus. Paulo, se você ler os versículos anteriores, Paulo está falando de um grupo de pessoas, ele cita alguns nomes, de pessoas que permaneceram com ele no momento difícil. E aí Paulo diz assim, definindo essas pessoas, Paulo diz: eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. Diga comigo, uma fonte de ânimo para mim. Mais uma vez. Sabia que há pessoas que literalmente são uma fonte de ânimo para nós? São uma fonte de ânimo. Pessoas que sabe que elas fazem isso, você chega perto delas e elas, parece que elas estão assim, sabe, num nível de energia, você chega e você fica recarregado, você está animado. Dentre essas pessoas, havia um dos primeiros homens que investiu no apóstolo Paulo, foi Barnabé. Quando Paulo se converte, não sei se você sabe dessa história, mas quando Paulo se converte, registrado lá em Atos capítulo 9, a maior parte da igreja não acreditou na conversão de Paulo. A maior parte das pessoas, dos irmãos, não acreditaram, foi com medo dele. Paulo, um bom tempo, um bom período, um período significativo, Paulo teve que viver praticamente sozinho a fé cristã. Mas a Bíblia diz que um irmão chamado Barnabé, como é o nome do irmão? Barnabé procurou Paulo e investiu na vida dele, encorajou ele, ensinou, apresentou os outros irmãos, disse para a igreja: olha, fiquem tranquilos, porque o irmão se converteu de verdade. Barnabé foi uma fonte de encorajamento, de ânimo para o apóstolo Paulo. Sabe, irmão, nós precisamos disso. Eu sei que é muito bom nós termos pessoas para nos encorajar, mas eu quero que você compreenda algo. O Espírito Santo de Deus quer que você, cada um de nós, sejamos uma fonte de ânimo para esse mundo caído, esse mundo perdido, para as pessoas que estão à nossa volta, que eu e você sejamos uma fonte de encorajamento, que eu e você sejamos essa fonte de encorajamento. Eu lembro que um dia estava numa fila, e fila não é uma coisa legal. Quantos concordam aqui comigo que fila não é uma coisa legal? Por mais que seja para uma coisa boa. É uma fila para comer. É bom, né? Comer é bom, mas uma fila não é legal.
E eu estava numa fila e a fila estava andando. A fila estava grande, mas a fila estava andando. Mas um dos homens que estava perto, ali, ele estava reclamando demais. Ele disse, nossa, que fila enorme. Eu disse, não, mas está andando, está legal. Ele disse, não, mas está andando devagar. E tudo ele reclamava. E eu sempre tentando trazer uma perspectiva legal, uma perspectiva boa. Irmãos, nós precisamos disso. Nós precisamos ser. Uma das maneiras de nós promovermos salvação em nosso meio é eu e você sendo uma fonte de encorajamento. E uma das principais maneiras de nós sermos uma fonte de encorajamento é através das nossas palavras. É através de nossas palavras. Eu encontrei uma pergunta esses dias, e essa pergunta me chamou muita atenção, e eu quero dividir ela com você. Preste bem atenção. Se Deus lhe desse R$1, se Deus lhe desse R$1, por todas as palavras amáveis que você dissesse, e lhe tomasse R$1, por todas as palavras indelicadas, você ficaria rico ou pobre? Não precisa responder, não. Só pensa. Se Deus lhe desse R$1, por todas as palavras amáveis, encorajadoras, que você dissesse, e lhe tomasse R$1, por todas as palavras indelicadas, grosseiras, você estaria rico ou pobre? Pense nisso. Pense nisso. Em terceiro lugar, irmãos, para nós desenvolvermos a benignidade, nós desenvolvermos salvação em nosso meio, é praticando a empatia. Pastor, o que é empatia? Eu sei que hoje é uma palavra um tanto quanto desgastada, usual em nosso meio, mas nós temos na Bíblia a melhor definição de empatia. Está lá em Romanos capítulo 12, versículo 15. Romanos 12, 15. A palavra do Senhor nos diz que nós devemos chorar com os que choram e nos alegrar com os que se alegram. Irmãos, e sinceramente, você há de concordar comigo, não é muito difícil a gente chorar com quem está chorando. Não é tão difícil a gente chorar com quem chora. A gente até sente pena. Mas sabe, a verdadeira empatia, ela se revela, ela é testada quando nós temos que nos alegrar com quem se alegra. É quando, sabe, o meu irmão que teve as mesmas oportunidades que eu, talvez até menos, está se dando muito melhor do que eu. É quando o carro dele é melhor do que o meu. Quando a casa dele é melhor do que a minha. É quando ele apresenta um trabalho melhor do que eu apresento. Trazer para o meu lado, né? É quando o pastor prega melhor do que eu. É quando o nosso caráter é testado. Então, é quando a empatia é testada. E aqui o apóstolo Paulo diz, chorem com os que chorem, mas alegrem-se com os que se alegram. Isso é empatia, irmãos. Isso é empatia. O nosso Senhor Jesus, Ele nos dá uma bela lição de empatia, quando mesmo sabendo o que ia fazer, que era ressuscitar o amigo Lázaro, mas Ele chora, quando vê as suas irmãs chorando. Ele chora. Isso é empatia. Não é nada empático dizer, para de chorar. Não. Empático é você parar, abraçar, ficar do lado. É muito comum as pessoas ficarem um tanto quanto incomodadas de irem a um velório, a um funeral, porque as pessoas dizem assim, pastor, eu não sei nem o que dizer, o que falar. E a minha resposta é sempre a mesma, eu disse, você não precisa falar nada, você não precisa dizer nada, você só precisa estar lá. Você só precisa estar lá.
quarta maneira de nós desenvolvermos é sendo sincero. Primeira maneira é o que, queridos? Você lembra? Sendo sensível, dando encorajamento, praticando a empatia e sendo o quê? Sincero. Diga comigo, sinceridade. Irmãos, tinha um grupo de pessoas que o Senhor Jesus, ele bateu de frente com eles, eram os chamados fariseus. E farisaísmo se tornou sinônimo de falsidade. Jesus chega a dizer para os discípulos: façam o que eles ensinam, mas não façam o que eles fazem. Tal era. Jesus chega a dizer que a doutrina deles era uma doutrina falsa, uma doutrina realmente, ele chama de fermento dos fariseus, que era a hipocrisia. Mas sabe, irmãos, a sinceridade, ela faz parte da essência da benignidade. Agir com sinceridade, falar com sinceridade, é uma das características de alguém cheio do Espírito Santo e alguém que está desenvolvendo a benignidade. A palavra de Deus nos diz em Provérbios 27, versículo 6, diz assim: o amigo quer o nosso bem, mesmo quando nos fere. Quantos aqui já tiveram um amigo que lhe falou umas poucas e boas, feriu, fez você chorar, mas você recebeu, porque você sabe que ele é seu amigo? Quantos aqui já tiveram essa experiência? Isso, é o amigo. Só o amigo, ele vai chegar para um outro e vai dizer: ei parceiro, a barriguinha está aberta. Só a amiga vai chegar para outra e vai ajustar a roupa, porque está, ou vai retocar aqui o batom porque está borrado. Só o amigo, a amiga vai dizer. Só o amigo verdadeiro vai dizer: eu acho que vai fazer bem você perder alguns quilos. Só o amigo. Agora, queridos, alguém pode estar dentro de si assim, né, dando saltos. Nossa, pastor, eu sou sincero demais. Eu sou muito sincero. Por favor, entenda. Não confunda sinceridade com grosseria. Olha para quem está ao seu lado com carinho e diga: não confunda sinceridade com grosseria. A pessoa diz assim: mas é porque eu falo é a verdade. Pode até ser a verdade. Eu gosto do que o pastor Ezi diz: nem toda verdade é para ser dita. Tem verdade que a gente precisa saber como dizer. Outras, queridos, não confunda a sinceridade com grosseria. Entenda, por amor à igreja, nós temos um episódio na Bíblia que é extraordinário. Você pode ler lá em Gálatas, capítulo 2. Um certo dia, o apóstolo Pedro, que era judeu, foi visitar os irmãos que não eram judeus. E a cultura dos judeus e dos não-judeus era muito diferente. A cultura alimentar dos judeus era muito restrita. A dos não-judeus era livre. Os judeus, por exemplo, não comem carne de porco. Já os não-judeus saboreiam um bom presunto, um pernil. Mas um dia, o apóstolo Pedro foi visitar os irmãos não-judeus. E ele foi sozinho até lá. Mas havia alguns outros líderes, mas a maior parte da igreja não, só ele e mais alguns líderes. E lá, junto com a igreja de não-judeus, eles se sentiram livres. Comeram lá um porquinho, comeram as coisinhas lá que os judeus não comem, e eles se sentiram muito à vontade. Mas logo chegou um grupo dos irmãos da igreja dos judeus, lá onde o apóstolo Pedro estava. E aí o apóstolo Pedro, junto com alguns outros irmãos que estavam vivendo como não judeus, se separaram e ficaram só com o grupo dos judeus, como se não tivessem participado de nada lá. E aí o apóstolo Paulo viu aquela atitude, e ele diz que o apóstolo Paulo ficou muito aborrecido,
E então ele procurou o apóstolo Pedro, diante dos irmãos, que era uma situação pública, e disse: a sua atitude está errada, irmão. A sua atitude está comunicando hipocrisia, falsidade. É incoerente o que você está fazendo. Está passando uma mensagem errada para a igreja. E aquele episódio serviu de uma grande lição para a igreja, ao ponto de ser registrado na Bíblia. Sabe, irmãos, e o que isso nos ensina? O apóstolo Paulo, em momento nenhum, foi desrespeitoso com o apóstolo Pedro. Pelo contrário, mas em amor, ele corrigiu. Em amor, ele corrigiu. Em amor ao apóstolo Pedro e em amor à igreja. Então, toda verdade, querido, pode e deve ser dita, desde que seja dita, movida pelo amor, e não pela necessidade de desabafo. Toda verdade pode e deve ser dita, desde que seja dita, motivada pelo amor, e não pelo desabafo. Eu digo mesmo, está dito. Não, isso é desabafo. Tem que ser dita pelo amor. Você pode dizer amém? E por último, nós devemos desenvolver a benignidade, promover a salvação, sendo pessoas de iniciativa. Olha o que a palavra de Deus nos diz em Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, verso 10. Gálatas capítulo 6, versículo 10, nos ensina a sermos pessoas de iniciativa. Diz assim: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o que, igreja? O bem. Diga, o bem. Façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé, enquanto tivermos oportunidade. O que a Bíblia está nos ensinando, irmãos? Surgiu uma oportunidade, não espera, vai, faça. Fazer o bem, não está dizendo o que bem é esse. Irmãos, tem um bem que de repente é uma coisa grande, mas tem coisa que é simples de fazer, fácil de resolver, e você consegue resolver fácil, enquanto tiver oportunidade. Então, a quinta maneira de nós desenvolvermos a benignidade, promovermos a salvação, é sendo pessoas de iniciativa, agindo de maneira espontânea. No que diz respeito à possibilidade de salvação, irmãos, no que diz respeito às possibilidades de salvação, não basta ter boas intenções. Diga comigo, boas intenções não salvam. Boas intenções não salvam, boas intenções não bastam, é preciso ter iniciativa. Tem que ter atitude. Boas intenções, mas eu queria tanto. Não, boas intenções não são suficientes. Tem que ter iniciativa, tem que ter atitude. Você pode dizer amém? Por isso, querido, estabeleça a benignidade, estabeleça a amabilidade, estabeleça como uma prioridade na sua agenda. Quantos aqui conhecem a história do bom samaritano? Quantos conhecem? Pronto. Se você não conhece, por favor, anota aí na sua Bíblia, para você ler depois com bastante tempo. Lucas capítulo 10, anota aí, Lucas capítulo 10, depois você vai ler. Em Lucas capítulo 10, o Senhor Jesus, ele conta uma história. Geralmente nós conhecemos como parábola, mas o mais provável é que essa história que Jesus contou não seja necessariamente uma parábola, mas sim uma história real. E Jesus então conta uma história de um homem que foi assaltado, foi atacado por assaltantes e foi deixado como quase morto na beira da estrada. E vieram então dois religiosos, e esses religiosos, um após outro, passaram e ignoraram aquele homem lá caído na beira da estrada. Mas de repente, aquele homem que estava caído na beira da estrada é socorrido por um samaritano. E quando a Bíblia diz que ele é socorrido por um samaritano, significa que aquele homem caído na beira da estrada, ele era judeu. E quando ele diz que um samaritano o socorreu, significa que aquele samaritano era a pessoa menos indicada para socorrer e ainda mais socorrer um judeu.
Mas a Bíblia nos diz, o Senhor Jesus nos diz, que aquele homem, ele parou a sua agenda, ele parou a sua viagem, ele socorreu aquele homem desvalido, ele tratou das suas feridas, ele colocou aquele homem em cima do seu animal, se fosse hoje, colocou dentro do seu carro, e levou aquele homem então para um lugar seguro para tratar dele. E então Jesus termina aquela parábola dizendo: vá e faça o mesmo. Jesus conta essa parábola para um homem que estava questionando a respeito de quem era o próximo, de como poderia praticar o bem. Mas aquele homem que está perguntando para Jesus a respeito do próximo, a respeito do bem, ele era muito bom de teoria, ele era muito bom de filosofia, ele era muito bom de religião, mas ele sabia pouco sobre praticar o bem, sobre fazer o bem. Ele sabia pouco. E quando ele procura Jesus, ele procura justamente perguntando sobre a salvação. Jesus, o que eu posso fazer para ser salvo? E Jesus então conta essa história. Jesus não conta essa história para ensinar. Jesus não conta essa história para ensinar que a salvação é pelas obras. Pelo contrário, Jesus conta essa história para mostrar que quem é salvo revela a sua salvação, testifica da sua salvação através das obras, através das suas obras, através da sua benignidade. Querido, isso é algo tão extraordinário que os romanos, eles confundiam a palavra que traduz benignidade com a palavra Cristo no grego. É da mesma raiz Christos para Christotes. Era a mesma raiz. Então eles confundiam uma coisa com a outra. E isso para nós é muito significativo. Portanto, irmãos, agir com benignidade nos faz experimentar o sobrenatural. Você quer viver o sobrenatural na sua vida? Você quer viver o sobrenatural de Deus na sua vida? Comece a agir com benignidade. Comece a agir com bondade. Pastor, mesmo com aquelas pessoas que me hostilizam, mesmo com elas. Aliás, especialmente com essas pessoas. Bill Bright, ele conta uma história que me chamou muito a atenção, pelo que eu entendi, é uma história verídica, de dois fazendeiros japoneses. E as fazendas deles eram praticamente no mesmo terreno, eram fronteira uma da outra, e eles cultivavam uma espécie de horta, bem grande. Só que uma ficava sobreposta à outra. E o primeiro fazendeiro tinha a sua fazenda aqui em cima, e o segundo fazendeiro a sua fazenda aqui embaixo. De maneira que o primeiro, ele sempre regava a sua horta, mas o segundo furava aqui embaixo para poder meio que roubar a água que vinha do primeiro fazendeiro. E aquele primeiro fazendeiro, ele era um homem crente, então ele procurou o seu pastor para pedir ajuda, pedir conselho, e o seu pastor disse: rapaz, faz o seguinte, não se importa, continua regando a sua terra, continua regando, ignora isso. E ele então continuou lá, fazendo o seu trabalho, regando, mas o fazendeiro número 2 continuou sendo desonesto, provocando. Mas chegou um momento em que o fazendeiro número 1, ele ficou muito aborrecido, foi procurar o pastor novamente e disse: pastor, a situação está ruim, está desagradável, o que eu faço? E o pastor então deu uma ideia para ele, disse: faz o seguinte, volta para a sua fazenda, e antes de você regar a sua horta, rega a do seu vizinho. Depois que você regar a dele, aí você rega a sua. Ele achou um pouco estranho, mas obedeceu ao seu pastor, e chegou lá, então ele regou a horta do seu vizinho, bem regada, e depois então ele foi regar a sua própria. E quando ele se surpreende, o seu vizinho chega, e ele chega com um pedido, disse: o que eu faço para me tornar um cristão? O que eu faço para me tornar um cristão? A atitude
de benevolência, a atitude de bondade, a atitude de altruísmo daquele fazendeiro que ouviu o seu pastor, constrangeu o coração daquele fazendeiro que estava agindo com desonestidade. E ele foi alcançado com a salvação. Aquilo que parecia ser impossível, se tornou possível. Sabe, queridos, qualquer pessoa, ela pode agir de forma vingativa, retalhar. Mas um cristão, cheio do Espírito Santo, ele não abre mão de demonstrar amor. Na verdade, faz parte da natureza, da minha natureza, da sua natureza, demonstrar amor. É por isso que quando eu e você ainda agimos, contrário a essa natureza de bondade, de benignidade, de gentileza, de brandura, nós nos incomodamos. Porque não é a natureza do Espírito que está em nós. Você pode dizer amém? Por isso, querido, nós vamos lembrar a atitude do Senhor Jesus, quando Ele estava concluindo o seu ministério, antes de ser preso e crucificado. Uma das últimas lições que Jesus deixou para os seus discípulos foi lavar os pés deles. Jesus chama eles, lava os pés de todos eles. E Jesus diz: aquilo que eu fiz a vocês, agora vocês devem fazer uns aos outros. Vocês devem fazer uns aos outros. Queridos, a salvação é possível. É possível que a salvação entre na sua casa. É possível que a salvação entre na sua empresa, entre no seu local de trabalho, entre no seu ambiente de estudo. É possível sim que a salvação, alcance a sua vizinhança através de você. É só você começar a experimentar, a expressar essa bondade, essa benignidade que o Espírito Santo de Deus colocou dentro de você. Deixe que as pessoas em sua volta experimentem o fruto do Espírito Santo de Deus, chamado benignidade, que está em você, que está dentro de você. Coloque-se em pé junto comigo, em nome de Jesus. Você pode estar pensando assim: pastor, mas será que dessa maneira eu não vou me tornar muito bobo? Será que dessa maneira as pessoas não vão tirar proveito de mim? É bem provável que sim, mas deixa eu lhe dizer algo. Aos portadores da salvação, aos misericordiosos, aos salvadores, em nome de Cristo, a esses não cabe o sentimento de autopreservação. Jesus diz que bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles vão alcançar misericórdia. Você pode dizer amém? Querido, Jesus, Ele já pagou o preço para salvar o mundo inteiro. Agora, nós só precisamos salvar o mundo das pessoas que nos for possível alcançar. Eu não sei se a gente vai conseguir salvar o mundo inteiro, mas nós podemos salvar o mundo de muitas pessoas que estão ao nosso alcance. Não sei se você sabe, mas grande parte dos hospitais, universidades, creches, instituições que revolucionaram nações e continentes, foram criadas, foram inspiradas, movidas por pessoas cheias de benignidade. Não é por acaso que nós temos N instituições com o nome Bom Samaritano. Pessoas que entenderam que o nosso Deus é um Deus benigno. O nosso Deus é um Deus cheio de bondade. O meu Deus, o seu Deus é um Deus cheio de bondade. E essa bondade, querido, Ele também colocou em nós. Colocou em mim, colocou em você. Ele colocou em mim, colocou em você. Ele colocou em você. Você pode estar dizendo: pastor, você não conhece a minha realidade, você não conhece a minha família. Querido, mas eu conheço um Deus que é vivo e poderoso e que nos encheu do Espírito Santo e nos revestiu do fruto do Espírito. E dentre eles tem a benignidade. Comece a agir dessa maneira. E eu queria lhe desafiar algo. Se você puder pegar
no seu celular agora, ou e abrir no bloco de notas, e você escrever aí o nome de pelo menos 3 pessoas. 3 pessoas que são pessoas que fazem parte do seu círculo de convivência, seja na família, no trabalho, na vizinhança. E você escreveu o nome dessas pessoas. Não escreva tão rápido, deixa eu concluir aqui o desafio. Pessoas que lhe desafiam, pessoas que, de repente, você pode considerar assim, pessoas difíceis, pessoas que, de repente, são intragáveis, que pisam no seu calo. Não sei quem é, mas pelo menos o nome de 3 pessoas, e assuma um compromisso diante do Senhor, durante essa semana, ou seja, de hoje até a próxima quarta-feira, você abençoar, você surpreender, você agir com benignidade com essa pessoa, demonstrar a bondade de Deus, através da sua vida para com essa pessoa. Não sei exatamente o que você vai fazer, mas assuma isso, você vai, lhe garanto, você vai ver o sobrenatural acontecendo na sua vida. Quantos aqui escreveram aí, veio pelo menos um nome para você abençoar esses dias? Quantos aqui? Tem um nome aí? Isso. Vamos orar por esses nomes? Quer dizer, vamos orar por nós, né? Vamos orar por nós. Erga esses nomes aí ao alto. Erga aí esses nomes. Espírito Santo de Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pelo sacrifício de Jesus lá na cruz em nosso favor. Senhor, obrigado por tão grande salvação. Senhor, que agora nós, como portadores dessa salvação, nós possamos alcançar o maior número de pessoas possível, demonstrando a bondade do Senhor através de nossas vidas. Em nome de Jesus. Senhor, seja comigo e com cada um dos meus irmãos aqui, que estamos com esse desafio. Que o Teu nome seja glorificado. Que nós sejamos alterados. Que o Teu Espírito estabeleça raízes mais profundas em nós. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir a Jesus bem forte? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.